Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 27ª semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 9 de outubro de 2024. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi, de novo, a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá, por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse ocorrendo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. 14 Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos, se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Ide, por todo o mundo, e a todos pregai o Evangelho. Ide, por todo o mundo, e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide, por todo o mundo, e a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide, por todo o mundo, e a todos pregai o Evangelho. Evangelho. Recebestes um espírito de adoção, no qual chamamos Abba, Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A oração do coração, o Pai Nosso como caminho de intimidade com Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um momento muito especial da vida de Jesus com seus discípulos, o ensinamento da oração do Pai Nosso ***. Ao observarem Jesus em oração, os discípulos, sedentos de aprender mais sobre a comunhão com o Pai, pedem, Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou a seus discípulos. A resposta de Jesus não é apenas uma fórmula de palavras, mas um verdadeiro caminho espiritual que revela a profundidade de nossa relação com Deus. Jesus inicia com a palavra Pai. Ao dirigir-se a Deus dessa forma, ele nos convida a entrar numa relação de confiança e intimidade, como filhos que se colocam diante do amor de um Pai cheio de ternura e misericórdia. Ao rezarmos o Pai Nosso, somos convidados a lembrar que somos parte de uma grande família, onde Deus cuida de cada um de nós com atenção e carinho. É um chamado para reconhecermos nossa identidade de filhos e filhas amados, herdeiros de uma promessa de vida eterna. As primeiras petições desta oração se dirigem a Deus e à sua glória,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aqui, somos convidados a desejar que o nome de Deus seja reverenciado em todo o mundo e que seu reino de paz, justiça e amor se torne realidade entre nós. Antes de pedirmos por nossas necessidades, Jesus nos ensina a colocar a vontade de Deus acima de tudo, para que nossa vida esteja em sintonia com os planos do Pai. Em seguida, pedimos, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. O pão simboliza tudo aquilo que sustenta nossa existência, o alimento material, a saúde, o trabalho e também o alimento espiritual, que é a palavra de Deus e a Eucaristia. Jesus nos ensina a confiar na providência divina, reconhecendo que tudo o que temos e recebemos vem de Deus. Ao pedir pelo pão de cada dia, também somos convidados a viver o presente, sem nos deixar consumir pela ansiedade do futuro. A oração continua: perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Esse pedido nos recorda que somos seres falhos, necessitados de perdão e misericórdia. Mas também nos desafia a sermos instrumentos de perdão para os outros. Assim como recebemos a graça do perdão de Deus, devemos estar dispostos a perdoar de coração aqueles que nos ofenderam. Por fim, pedimos, não nos deixes cair em tentação. Reconhecemos, com humildade, nossa fragilidade diante das dificuldades e tentações do mundo. É um pedido para que Deus nos sustente e nos ajude a superar os momentos de provação, protegendo-nos do mal. Queridos irmãos e irmãs, a oração do Pai Nosso é um tesouro espiritual que nos aproxima de Deus e nos ensina a viver como verdadeiros discípulos. Que possamos rezá-la sempre com fé e devoção, permitindo que cada palavra ecoe em nosso coração e nos transforme. Bênção final. Que o Senhor, que nos deu o dom de chamar a Deus de Pai, fortaleça a nossa fé e nos ajude a viver em comunhão com Ele e com os irmãos. Que cada vez que rezarmos o Pai Nosso, possamos sentir mais forte a presença do Pai amoroso em nossa vida, e que Ele nos conduza sempre em seu caminho de paz e justiça. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe hoje e sempre. Amém.